paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós iremos ministrar a palavra do Senhor, mais um ensinamento da palavra de Deus, aonde nós falaremos hoje da pessoa de Jacó. E eu já convido os irmãos que tiverem a Bíblia em mãos para abrir em livro de Hebreus, Novo Testamento, carta aos Hebreus, o capítulo de número 11 e o versículo 20 e o versículo também de número 21. Carta aos Hebreus 11, versículo 20 e versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado à ponta do seu bordão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Então aqui hoje nós vamos tratar sobre a pessoa de Jacó. E Jacó foi filho de Isaac, não é? Neto de Abraão. E Jacó teve vários acontecimentos, desde o seu nascimento até o final da sua vida. Jacó teve muitos aprendizados, não é? E sobre alguns pontos nós vamos ministrar hoje. Não seremos tão absorvendo muito o texto, porque é uma história muito longa, não é? Mas tentaremos de alguma forma resumir e colocarmos assuntos específicos naquilo que temos o desejo de passar para todos que estão nos ouvindo. Abra comigo a palavra do Senhor em Gênesis 25, Antigo Testamento, primeiro livro, Gênesis capítulo 25 e o versículo de número 21 em diante. Amém? Gênesis 25, versículo 21 até o versículo de número 28. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 25, 21. E Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar-se ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior se virá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão périto na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitante em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Louvado seja Deus. Então nós, nesses textos que nós já fizemos menção em Hebreus 11, Gênesis 25, nós já vamos ver já o cenário que nasceu Jacó, nasceu Esaú, algumas preferências ali estabelecidas entre os pais. Isaque dava mais vista a Esaú, porque Esaú era menino do campo, não é, caçador, e Jacó era mais caseiro e assim agradava mais
a sua mãe Rebeca. E nós vamos ver então aqui alguns pontos. Nós vamos ver que o nome Jacó vem do hebraico, não é? Que significa ele agarrava ou ele agarra. Então, o significado no hebraico significava ele agarrava ou ele agarra, né? Isso referente a Jacó. E nós vamos ver então que desde o ventre Rebeca já recebe já uma revelação de Deus a dizer que o mais velho serviria ao mais novo. E a Bíblia fala então que quando Esaú nasce, Jacó nasce com a sua mão segurando no calcanhar de Esaú. Então quando Jacó nasce, já agarrando o calcanhar do seu irmão. E nós vamos ver então já um cenário até mesmo curioso, não é? Do nascimento desses dois irmãos, aonde vindo do mesmo ventre, mas fariam duas nações distintas, separadas. E nós vamos ver então esse texto. Como nós lemos em Gênesis 25, versículo 23, e o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Jacó é a primogenitura e a bênção de Isaac. Bom, Jacó a Bíblia já vê os meninos cresceram, nós vamos ver relatos da Bíblia, chegam numa idade já da sua mocidade, e nós vamos ver sobre a primogenitura, não é? Sabemos que pela tradição o mais velho receberia do pai a oração, aonde o pai o abençoaria, não é? Dando as bênçãos para o primogênito, o filho mais velho, e por sua vez então Jacó não teria essa bênção. E nós vamos ver que Deus já tinha determinado que haveria ali algo que seria transferido de um para o outro, não é? E quando Isaac chega numa idade avançada, onde a sua vista já não enxergava bem, e ele não conseguia identificar as pessoas que estavam diante dele, e Isaac, vendo que a idade já era avançada, sabendo-se que logo não estaria mais vivo, então ele chama o seu filho Esaú, o primogênito, para poder preparar um alimento do seu gosto, né, do gosto do seu pai. E aí depois que Esaú trazeria o alimento para o seu pai Isaac, o pai Isaac estaria abençoando o seu filho Esaú. E a Bíblia vai dizer então, quando Isaac comunica isso para Esaú, a sua esposa, a esposa de Isaac, Rebeca, ela ouve e ela vai comunicar a Jacó sobre o que Isaac iria já dar as bênçãos já para o seu filho primogênito. Então Rebeca ela prepara um cenário aonde faria com que Jacó recebesse a primogenitura no lugar de Esaú. E foi assim que aconteceu. A gente vai ver que no Gênesis 27, e nós vamos ver que realmente isso acontece. Então Rebeca prepara o alimento sem Isaac saber, e manda Jacó levar para o seu pai, não é? Como se pudesse se passar por Esaú. E o que é interessante é que Jacó ele coloca os argumentos para sua mãe Rebeca, ao ponto, não, mas se meu pai descobrir, né, que não sou eu Esaú, eu sou Jacó, então Jacó fica meio amedrontado com aquilo que a sua mãe tinha já armado. Mas a Bíblia vai nos dizer em Gênesis 27 que Rebeca ela prepara o animal, ela prepara as roupas, ela prepara até mesmo a pele de animal para colocar no braço de Jacó, para ser parecido mesmo
com Esaú, porque Esaú era do campo e o seu cheiro também era homem que vivia no campo e a sua pelagem, não é? Tinha muito pelo. Então nós vamos ver então que quando Jacó ele se aproxima do seu pai, ele leva o alimento, o seu pai faz algumas perguntas, é você mesmo Esaú, não é Jacó, não é? A voz é de Jacó, mas nós vamos ver no texto que Jacó consegue convencer o seu pai e aí Isaac ele se alimenta e depois derrama as bênçãos da primogenitura em oração pela vida de Jacó. E Jacó ali daquele momento então sai com as bênçãos do seu pai. E o primeiro ponto que eu queria fixar para nós entendermos que Jacó ele permitiu armar a sua mãe para que ele pudesse receber a primogenitura no lugar do seu irmão. E aos nossos entendimentos, na nossa lógica, isso é totalmente fora, né, do padrão, né, totalmente fora de uma realidade, porque isso faz com que poderia haver o desagrado do Senhor. Mas nós tentamos entender o porquê que Rebeca tem esse posicionamento. Mas a Bíblia vai dizer que Esaú ele já tem a sua esposa, que é dali do território de Canaã, e são pessoas idólatras, né? Pessoas que não exerciam a fé em Deus. Mas Jacó era um homem solteiro ainda, e quando nós vamos ver depois para frente, quando Jacó tem que sair fugido porque Esaú soube, o seu pai falou o que aconteceu, Isaac fala para Esaú, seu filho, o que aconteceu quando Jacó se passou por Esaú. E então Jacó tem que sair apressadamente por medo do seu irmão de morrer, porque a sua mãe Rebeca ela ouve e compreende que Esaú vai querer matar Jacó, e Jacó ele tem que sair. E a Bíblia vai nos dizer que quando Rebeca orienta o seu filho a fugir agora para as terras de Labão, seu tio, a Bíblia vai dizer então que Rebeca, juntamente com Isaac, e coloca um argumento que eu achei isso um argumento para que pudesse Rebeca ter tomado a decisão de fazer com que Jacó recebesse a primogenitura. Porque Esaú andava no meio também, mesmo sendo era agradado do seu pai, o gostava muito pelas atividades que praticava de caça no campo, mas ele se envolvia com pessoas de outras terras, né, pessoas de outros deuses, e Jacó já tinha uma promessa do Senhor, que seria um grande povo, e o irmão mais velho serviria a ele. E quando Isaac abençoa o seu filho Jacó para fugir, nós vamos ver que Isaac ele manda ir na terra do seu parente, não é? Para poder conseguir ali uma moça entre a parentela. E então Jacó ele já tem o seu destino ao seu tio Labão, aonde ali encontraria Raquel, não é? E então nós vamos ver que o que é interessante, meus irmãos, que nós vamos observar o texto, e nós vamos ver que Deus ele não age por circunstâncias, não é? Deus ele age por aquilo que ele conhece do coração do homem. Esaú era bom, mas Jacó já tinha algo no seu coração. Esaú era trabalhador, Jacó era caseiro, mas Jacó ele era obediente aos seus pais. Esaú buscou uma esposa
em meio de lugares pagãos, de pessoas que não exerciam a mesma fé. Jacó ainda era um homem que não estava se relacionando, estava esperando. Então nós vamos ver algumas diferenças, não é? Porque será que Deus escolheu Jacó e não a Esaú? Porque Deus conhece o coração do homem, Deus conhece a intenção. E Deus ele não determina alguma coisa por um momento. Deus ele é onisciente. A onisciência do Senhor faz com que ele conheça o amanhã e sabe o coração de cada um. Então Jacó ele tinha algo que se diferenciava de Esaú, algo que pudesse realmente ser substituído a primogenitura, né, do mais velho passado para o mais novo. Então esse ponto que eu queria fixar, Deus não age pelas circunstâncias hoje. Deus ele age por aquilo que ele tem de propósito sobre a minha vida e sobre a tua vida. Às vezes podemos ter errado, às vezes podemos ter tomado decisões que não agradaram ao Senhor, mas isso não vai mudar a trajetória do que Deus tem para a nossa vida. Logicamente, quando nós nos arrependemos, retornamos ao caminho do Senhor, isso não vai mudar o que Deus tem para nós. Então, é exatamente o que aconteceu com Jacó. Jacó enganou, Jacó foi enganador, mas Deus tinha algo grandioso na vida de Jacó e teve que acontecer essa circunstância do engano para que Deus pudesse projetar Jacó para onde Deus queria, não é? Para buscar uma esposa no meio da parentela, não é? Do seu tio Labão. E ali nós vamos ver então a família agora, depois a família de Jacó, né? Junto com Raquel, com Leia, né? E aí as escravas que ali se encontravam, ali a família de Jacó começou a crescer. Então o primeiro ponto é isso que nós queríamos fixar com os irmãos sobre a primogenitura e o momento que ele teve que sair da sua casa. O outro ponto é quando ele chegando-se próximo à terra do seu tio Labão, ele se depara ali num poço e Raquel vem ao seu encontro. Até então Raquel não sabia que ele fazia parte da sua parentela, e também Jacó estava observando a sua parente também naquele momento. E houve ali uma atração entre os dois, houve ali uma alegria entre os dois. E a Bíblia fala então que Raquel, quando volta para sua casa, porque Raquel também era pastora, e ela pastoreava ali os animais do seu pai Labão, e quando ela volta para sua casa, ela comenta com seu pai Labão sobre Jacó, e Jacó começa agora a morar na casa do seu tio Labão. E a Bíblia vai dizer então que Jacó ele pede, né, para Labão casar-se com a sua filha, para ser esposo de Raquel. Então Labão, ele através do casamento, Labão faz com que Jacó venha trabalhar na sua terra, não é? 7 anos, para poder ter a filha dele como esposa. E a Bíblia vai dizer que Jacó realmente faz isso, ele trabalha durante 7 anos, e quando Jacó vai casar, no outro dia Jacó vê que ele não se casou com Raquel, mas se casou com Leia. Leia é a esposa, a irmã, melhor dizendo, a irmã mais velha de Raquel. E Jacó se ira, se entristece por ser enganado e vai tomar satisfação com o seu tio Labão. E Labão diz que nas terras deles ali não é normal casar a mais nova, mas sim a mais velha. E por isso que ele casou Leia no lugar de Raquel. Então, mas como o coração de Jacó estava na pessoa de Raquel, o seu tio Labão ele coloca mais uma questão. Ele fala: então, já que você quer casar então com Raquel, então agora você vai e trabalha mais 7 anos, e aí eu dou minha filha também, Raquel, para você. E aí foi assim exatamente o que aconteceu quando Jacó ele trabalha mais 7 anos, isso já se passou 14, e aí ele tem Raquel como sua esposa. E a Bíblia vai dizer então que Deus ele
ele fecha a madre de Raquel e abre a madre de Leia, sabendo-se que Jacó amava muito mais Raquel do que Leia, mas Deus ali ele fecha o útero de Raquel e faz com que Leia seja frutífera. E a Leia começa a dar filhos a Jacó, e também a criada de Leia também, ela dá também para Jacó, para que pudesse também, através da sua criada, ter filhos. Então esse é o cenário. Leia é mãe de vários filhos, a sua criada também tem filho com Jacó. E aí a Bíblia vai dizer então que Deus ele olha para Raquel, e Raquel agora dá a luz ao menino José, e nós vamos ver a casa de Jacó crescendo e Jacó aprendendo, não é, a amadurecer. E nós vamos ver que aquele que enganou no passado também foi enganado no presente. Isso é a lei da semeadura. Aquilo que nós fazemos, com certeza nós receberemos também da mesma forma. E Jacó então pôde aprender através do seu tio Labão, não é? E ele foi crescendo, e aí Jacó vê que trabalhou muito para o seu tio, e agora ele quer também para ele gerar o financeiro, para que ele possa ter a sua vida independente. E a Bíblia vai dizer então que ele trabalha mais 6 anos agora e com os animais do seu tio Labão, e aí ele faz monta aquele cenário onde o animal ali junto com as madeiras ali no bebedouro, quando eles iam se relacionar, eles olhavam aquelas madeiras ali intercaladas, aí nascia animal manchado, animal com risca, e foi um acordo que ele fez com seu tio Labão. Os animais que nasciam limpos era do tio, os animais que nasciam com mancha ou com listra era de Jacó, e Jacó começou a enriquecer com isso, e o Senhor começou a prosperar a vida de Jacó, ao ponto de o seu tio Labão já começar a ver Jacó de uma outra forma. Os filhos de Labão já começou já a defamar Jacó, porque Jacó estava aos olhos dele já tomando tudo que era dos seus pais, não é? E então já começou a haver uma contenda ali, e Jacó tem a decisão de sair, porque Deus aparece para Jacó em sonho e diz que é o momento dele retornar da onde ele veio. E é um ensinamento também que nós vamos aprender hoje aqui. Da mesma forma que Jacó saiu brigado, Jacó saiu com pendências lá atrás, Deus ele faz com que Jacó vai ter que voltar de novo, porque Jacó tinha que voltar novamente à sua terra, porque dessas estradas o Senhor ali faria com que a geração, né, já profetizado desde a época de Abraão, a sua descendência, então Jacó tinha que voltar, não dava mais para ficar ali nas terras do seu tio Labão. Então nós vamos ver então, irmãos, que nesse ensinamento que nós vamos aprender aqui nessa outra etapa, que Jacó ele aprendeu que o que semeia com certeza vai colher. Ele trabalhou muito para conquistar, isso teve muitos esforços, e agora ele vai ter que voltar e se entender com seu irmão Esaú, que ficou ali nas suas terras. E nós vamos ver que Deus ele prepara momentos assim também, não é? Não podemos deixar nada pendente, nada para trás. E uma coisa que eu sempre digo, e eu gostaria de dizer também aqui, que nós não devemos fazer muros, nós devemos fazer pontes para termos fáceis acesso, não é? E Jacó, quando ele saiu, ele fez um grande muro, ele fez uma grande muralha, ao ponto dele não conseguir receber o perdão do irmão e nem se perdoarem, teve que sair fugido de lá. Mas chegou o momento de Jacó agora ter que voltar com a sua família e reencontrar o seu irmão Esaú. E essa foi a ponte que ele vai ter que tomar.
E é isso que eu deixo também para esse ensinamento, que nós possamos ser construtores de pontes, aonde temos acesso, porque o homem, quando ele cria muitos muros, às vezes ele vai se dar no beco sem saída, e os próprios muros que ele levantou de inimizade, de contenda, de insatisfações, de atritos, esses próprios muros vão cercá-lo um dia, e ele vai ter poucas opções para tomar. Então, quando nós, desde construirmos muros, mas construímos pontes, nós abrimos um campo muito grande do perdão, do arrependimento, aonde fica muito mais fácil o acesso, não é? Da comunhão, da união, não é? E nós sabemos que com isso o Senhor se agrada, quando há união, quando há comunhão entre ambos. Então agora, para nós sermos objetivos, Jacó volta. Ele, com medo do seu irmão, ele prepara a caravana que está voltando com ele. E agora, com a sua família toda, seus filhos, seus criados, seus animais. E agora ele volta com medo do que Esaú poderia causá-lo, matá-lo, o dano que poderia dar. Ele reparte-se em números ali dos seus criados, das suas esposas, prepara uma oferta para o seu irmão Esaú, e nós vamos ver agora que ele não sabia a reação que Esaú estaria tomando. E o que é interessante é que quando nós andamos nos propósitos de Deus, mesmo que circunstâncias poderiam vir ruins ou ser ruins as consequências, Deus ele sempre prepara os momentos bons, não é? Deus sempre prepara os momentos certos. E isso é interessante porque no decorrer da história de Jacó, quando Jacó saiu fugido, é bom nós fixarmos aqui, quando Jacó saiu fugido da casa do seu pai, de Isaac, com medo de Esaú, ele prepara em Betel ali uma pedra, né, levantada, e disse para que o Senhor possa ser com ele, que o Senhor possa sustentá-lo, porque assim ele não negaria, não é, a Deus, assim ele não fugiria da presença do Senhor. E quando ele volta agora de novo, ele vê os cuidados de Deus, na prosperidade que Deus fez a sua vida, a família se cumprindo desde do seu avô Abraão. Agora Jacó é a forma representativa da grande nação, não é? Das 12 tribos, e nós vamos ver que a palavra de Deus se cumpre em Jacó, aonde as inúmeras estrelas dos céus, os grãos de areia, e esse é já pela pessoa de Jacó e as suas descendências, os seus filhos, que se tornam as 12 tribos de Israel. E o que é interessante é que Jacó teve encontros com Deus no meio do caminho. Jacó, ele viu o céu aberto e uma escada desde o solo da terra até o céu, e o anjo subindo e descendo, subindo e descendo. E isso representava as bênçãos do Senhor para Jacó, os cuidados de Deus para Jacó. Jacó também, quando teve um encontro com Deus na volta, aonde Jacó briga, né? A Bíblia nos fala que Jacó tem uma luta com o anjo, e ele não quer largar o anjo até o anjo o abençoar, e a Bíblia diz que o anjo tinha que subir, mas Jacó segura o anjo, e aí o anjo afeta a perna de Jacó, mas muda do enganador para o nome de Israel, quer dizer, pai de muitas nações. Então Deus confirma em Jacó a promessa que tinha feito com Abraão. Deus confirma com Jacó aquilo que foi feito no trato, no caminho de Betel, em Betel, para ir na casa do tio Labão. Então, irmãos, nós vamos ver que o nosso Deus, irmãos, o nosso Deus, ele é perfeito. Passa-se os anos, os tempos, mas a palavra de Deus não passa. O propósito que Deus tem para a minha vida, para a tua vida, ninguém pode impedir. Se você estiver na presença de Deus, só nós mesmos impedimos da promessa acontecer, se nós não estivermos na brecha, né, no cuidado do Senhor. E
E nós vamos ver que quando Jacó agora tem o nome mudado de Jacó para Israel, pai de todas as nações, Deus confirmando em Jacó, não é? As bênçãos já sendo derramadas para os seus filhos, para as tribos de Israel. E quão lindo é, e Jacó tem ali um encontro com a sua família que tinha ficado para trás e com seu irmão. E nós vamos ver, irmãos, que coisa grandiosa é os cuidados de Deus, não é? Que coisa maravilhosa é o que Deus faz. A história de Jacó é uma história bem completa, não é? A história de Jacó é uma história onde nos apegamos em várias áreas, a saber, os cuidados de Deus. Mesmo o homem errando, Deus ainda tem a sua misericórdia, Deus ainda tem os seus cuidados. Mostra que as mãos do Senhor realmente não está encolhida, e assim é sobre a nossa vida. E é essa palavra que eu queria deixar para a amada igreja. Amém, aleluia. Que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Prepare os caminhos, não é? Tenta e ande sempre nos caminhos bons, caminhos retos, aonde aprendemos na palavra do Senhor o que é correto, não é? O correto não é aquilo que o homem diz, o correto é aquilo que a Bíblia diz como manual de boa conduta, não é? Ser bom não é ser bom aos olhos de homens, mas é ser bom aos olhos de Deus, sim? Ser bom não é andar no fluxo da humanidade, naquilo que eles determinam que é certo, porque a humanidade determina muito, mas o homem tem caído, porque tem desagradado ao Senhor. Mas caminhar nos caminhos de Deus, nos caminhos que exalta o Senhor, nos caminhos que você vai colocando altares e glorifica a Deus através desses altares, sabendo que Deus é um socorro bem presente na hora da angústia, que Deus é aquele que trilha o caminho. Jesus é Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus tem promessa na tua vida, Jesus tem promessa no teu ministério, Jesus tem promessa na tua família. Então, mesmo que adversidades aconteçam, mesmo que sejamos enganados em algumas áreas, mesmo que falhemos até em algumas áreas, mas o mais importante é olhar sempre para frente, para o autor e consumador de nossa fé, olhar para Jesus Cristo, porque é para Ele que nós devemos dar satisfação, é para agradar a Ele, não a homens, não é? A Bíblia fala que façamos sim para Deus, mas não para com os homens, porque quando nós trabalhamos para homens, nós podemos falhar ou ser enganados, mas quando nós trabalhamos para Deus e para Deus, não para como para os homens, nós vamos ver a mão de Deus, a sua benignidade, o seu amor infinito. Ele é sobre cada vida. Amém, meus irmãos? Eu deixo esta palavra, esse ensinamento de Jacó, alguns pontos sobre a vida de Jacó, para o nosso crescimento, e que o Senhor possa te abençoar. Amém? Eu gostaria de orar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre alguns pontos que nós ministramos aqui, sobre o perdão, sobre voltar e refazer a sua vida, sobre trabalhar, se fortalecer, conquistar as suas metas, conforme o propósito de Deus para a tua vida. É nessa base que eu gostaria de orar, e vamos orar todos juntos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, neste momento, e colocamos, Senhor meu Deus, em oração, ó Deus, aquilo que pudermos absorver da Tua Palavra, a necessidade, Senhor, de perdoarmos uns aos outros, a necessidade de voltarmos, Senhor, para, ó Deus, para que a Sua obra seja completa. Aprendemos com Jacó, Senhor, que teve que trabalhar muito para conquistar aquilo que ele tinha no coração. Ó Deus, aproximadamente 20 anos de trabalhos, de dedicação, para que pudesse ser, ó Deus, uma grande família, ser abençoado e próspero financeiramente. E depois ele teve que voltar, ó Senhor, para refazer aquilo que ficou errado lá para trás. E assim, ó Deus, eu oro por cada família, que o Senhor possa falar em cada coração,
a necessidade de perdoarmos uns aos outros, de amarmos uns aos outros, a necessidade, Senhor, que não haja rancor, não haja um coração, ó Deus, angustiado, um coração irado, mas, ó Deus, que a paz do Senhor esteja em cada coração, que haja libertação, ó Deus, de todos os maus pensamentos, de todos os comportamentos, que haja, Senhor, meu Deus, libertação nas famílias, ó Pai. É o que eu oro esta noite, para que a bênção do Senhor possa entrar em cada lar e derramar da tua rica presença no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.